Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sacro. Sacro, né, que é esse osso aqui, que é a fusão de 5 vértebras, tá? Que a gente observa aqui. É um osso que ele está caudal em relação à região lombar, tá? E aqui nós temos, né, um osso em formato triangular, no qual nós temos uma base superiormente e um ápice inferiormente, tá? Uma face pélvica, que é essa que está voltada para a pelve, por isso face pélvica, claro. Nós temos uma face dorsal, né, ou face posterior, mas a terminologia traz como face dorsal, tá? E aqui, na base do sacro, que é essa região inteira aqui, nós temos, por exemplo, isso daqui, ó, que é uma projeção que fica mais para anterior, tá? Que a gente observa aqui nessa vista lateral. Tá? E isso aqui nós chamamos de promontório. Tá? O promontório, né, que é essa região que ele forma junto com a vértebra L5, né, que fica aqui articulada, ele forma o ângulo, que é o ângulo sacrovertebral. Tá? Por isso ela é mais projetada aqui anteriormente. E aí nós temos também aqui, lateralmente a essa face aqui, ó, essa face articular superior, né, que corresponde à face do corpo da quinta vértebra, lateralmente nós temos isso daqui, ó. Então, essa região aqui nós chamamos de asa do sacro, tá? E aí também nessa região de base, o que nós observamos ainda? A gente observa essas duas projeções aqui, ó. Então, essas duas projeções nós chamamos basicamente de processo articular superior, ou processos articulares superiores. E neles, claro, a gente observa aqui, ó, uma face articular, tá? E uma face articular. Claro que vai se articular com a quinta vértebra lombar, tá? E quando a gente vem aqui para a parte lateral do sacro, tá? Aqui, ó, o que a gente observa aqui? A gente tem uma região com o formato de orelha, que é justamente essa daqui, ó. Tá? Lembra uma orelha. Tá aqui também. E por isso ele é chamado de face auricular. Tá? Então aqui nós temos a face auricular, né? Como a gente observa aqui, com um formato bem parecido com uma orelha. E posteriormente a ele, a gente tem essas elevações irregulares aqui, ó, que nós chamamos de tuberosidade sacral, tá? Tuberosidade, não tubérculo. Tuberosidade sacral, né? Que é essa região posterior à face auricular, tá? E aí, o que nós temos mais aqui ainda, né? Agora na região mais anterior, que é a face pélvica. Na face pélvica, nós temos as linhas transversais, que são essas linhas aqui, ó, aqui e aqui, na lateral dá para ver melhor, tá? Que é basicamente o resultado da fusão de uma vértebra com a outra, tá? E aí aqui nós temos também, lateralmente a elas, os forames sacrais anteriores, né, que são esses aqui, tá? E nós temos também, nessa região, na parte mais inferior, na verdade que é o ápice, observe que nós temos aqui uma superfície um pouco oval, tá? E essa superfície aqui ela vai servir basicamente para se articular com o osso cóccix, tá? Que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? E aí, quando a gente vai para a face dorsal, o que a gente observa aqui no sacro? A gente tem uma crista, que ela é basicamente o resultado da fusão dos processos espinhosos, que nós chamamos de crista sacral mediana, né? Que é justamente essa região aqui. Tá? Se a gente pegar um outro sacro, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ver também, né, na vista lateral, que aqui eram os processos espinhosos, né, e a fusão dele forma justamente essa crista sacral mediana. Tá? E aí o que nós temos também aqui, lateralmente a ele? A gente tem, na verdade, aqui, isso, aqui, ó, aqui. Assim, são os mesmos nomes, né, dos que a gente viu
agora há pouco. A diferença é que ele está voltado para posterior. Com isso, a gente chama de forames sacrais posteriores. Tá? E nós temos também aqui que, na verdade, esses forâneos vão ficar exatamente entre essas duas estruturas. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem essas pequenas elevações. Aqui tem uma elevação aqui, tem uma elevação aqui também. Então, essas elevações aqui, elas correspondem, né, aos processos articulares, tá, superiores. Então, aqui também, ó, tem essa aqui e tem essa aqui também, ó, que são pequenas elevações. E aqui ele forma uma crista, né, pode ser bem delimitado em outros ossos, mas nesse aqui não está tão bem nítido assim. Tá? Então, aqui nós chamamos de crista sacral mediana. Tá? E aí, lateralmente aos forames sacrais posteriores, a gente tem essas elevações aqui, ó, aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí, que ela corresponde exatamente ao que era, na verdade, os processos transversos. Tá? Então, os processos transversos, aqui no sacro, eles formam a crista sacral lateral. Tá? Então, voltando só para a gente rever as três, crista sacral mediana, crista sacral medial e crista sacral lateral. Tá? Basicamente é assim que nós temos aqui nessa face dorsal. Nós temos também aqui dois detalhes aqui. Ó. Quando a gente observa aqui, tá? Isso aqui é o canal sacral. Tá? E a gente indo para a distal, a gente observa que esse canal sacral ele é dividido aqui. Ó. Tá? Então, esses processos espinhosos, nessa região mais distal, eles não se fundem e fica esse espaço aqui. E esse espaço, né, é chamado aqui de hiato sacral, tá? Porque assim, ele não é fechado. Então, se ele não é fechado, ele constitui um hiato. Tá? Então, hiato sacral. E inferiormente, né, aqui ó, são essas duas elevações, aqui e aqui. Então, na vista lateral dá para ver melhor aqui, ó. É uma pequena projeção, aqui no outro também. Tá? E isso aqui nós chamamos de cornos sacrais. Tá? Você pode chamar de cornos sacrais, mas eu acho uma palavra muito forte. Tá? Então, cornos sacrais. Tá? E o que nós temos aqui ainda? Nós temos aqui o ápice, como eu já falei para vocês, o ápice do sacro. Tá? Então, esses são os detalhes que a gente observa aqui no sacro. Tá? Então, é isso, gente. Obrigado. Um abraço.